A jornalista Débora Bergamasco conversou com o secretário de Previdência, Rogério Marinho, sobre os principais pontos do projeto encaminhado pelo governo ao Congresso. Secretário, muito obrigada pela entrevista. E a minha primeira pergunta é sobre essa economia de 1,1 trilhão de reais. É um número que impressiona, né? Mas a gente sabe que não é que o governo vai ter 1 trilhão a mais para gastar. Na verdade, ele deixa de gastar 1 trilhão. Né? E eu gostaria de saber como isso afeta na prática a vida das pessoas. O que o governo está propondo em termos de impacto fiscal significa que é o que ele vai deixar de gastar nos próximos 10 anos. E se ele deixa de gastar com esse tipo de rubrica orçamentária, sobra recursos no orçamento para que ele possa disponibilizar para áreas que hoje estão praticamente relegadas ao abandono, na educação, na saúde, na infraestrutura. O presidente Jair Bolsonaro falou num evento, durante a pré-campanha, a seguinte frase, abre aspas, a expectativa de vida no Nordeste está na casa dos 70 anos de idade e querer aprovar uma reforma com 65 anos é, no mínimo, uma falta de humanidade. O que mudou para o presidente defender agora que a idade de 65 anos para a aposentadoria dos homens é um bom número? A equipe econômica trouxe para ele dados que demonstram que ele tem razão em relação à expectativa de vida, mas que o que nos interessa é a sobrevida, quer dizer, a partir da aposentadoria, quanto tempo a pessoa permanece viva, e essa média é uma média no Brasil inteiro muito parecida. O presidente, entendendo esses dados que são objetivos, tomou essa decisão de fixar a data em 65 anos e 62 anos, porque os pobres já se aposentam dessa forma, os ricos é que se aposentam mais cedo. O presidente fez questão de estabelecer uma idade mínima diferente para homens e para mulheres, considerando a jornada domiciliar maior das mulheres. As professoras que são mulheres, elas também não têm essa jornada domiciliar maior? Por que na idade mínima dos professores, a das mulheres ficou igual à dos homens? Os professores, a exemplo dos guardas, da Polícia Civil, da Polícia Federal, são aposentadorias especiais. Quer dizer, a própria sociedade já reconhece, e no mundo inteiro é assim. Então, ele já tem um tempo menor para se aposentar. Outra fonte de dúvida, secretário, é sobre a capitalização, né? Como é que vai ser o gerenciamento desse fundo e se haverá contribuição só do trabalhador ou também contribuição patronal? Estabelecida a nova Previdência, nós estamos abrindo dentro da Constituição a possibilidade de fazermos o sistema de capitalização individual, que só vai ser feito por lei complementar, num segundo momento. E ele deverá recepcionar aqueles que ainda não entraram no mercado de trabalho. Então, para mim, para você, para a maioria dos nossos telespectadores, vai valer o sistema atual. O slogan da campanha diz que a nova Previdência é para todos. Por que os militares e os policiais ficaram de fora desse texto e por que vocês decidiram mandar só daqui a 30 dias para o Congresso as regras para essas categorias? Os militares, a nossa ideia é que eles estejam dentro do bojo das regras que vão ser estabelecidas para as Forças Armadas. Basicamente, nós estamos tratando de aumento de tempo de contribuição de 30 para 35 anos, de aumento de alíquota na proporção de mais 3%, é exemplo do que vai acontecer com os civis, com o pagamento de previdência por parte das pensionistas que hoje não pagam, pensionistas e pensionistas, e também a compensação previdenciária do regime geral dos temporários. Vale lembrar que a lei que rege as Forças Armadas é uma lei especial, aliás, são 5 leis diferentes que não têm esse alcance da Constituição. Por isso, teria que vir realmente num projeto diferenciado, e é o que vamos fazer. Secretário, por que a multa dos 40% sobre o FGTS para os aposentados que forem demitidos foi extinta? Qual que é a lógica dessa proposta? Esse valor não sairia do bolso da empresa? Bom, a lógica é justamente estimular a empregabilidade daqueles que têm maior dificuldade de voltar ao mercado de trabalho. As pessoas com uma determinada idade, a partir de 60, 65 anos, têm muita dificuldade de encontrar vagas de emprego. Então, o processo aí é desonerar a folha. Sobre o benefício de prestação continuada. Esse vai ser um dos maiores nós no Congresso Nacional, pelo que eu conversei com os parlamentares. E eu queria saber, se essa proposta não for aprovada,
ela vai tornar a reforma ineficiente? O Congresso tem a prerrogativa de aperfeiçoar o projeto, de fazer emendas supressivas ou aditivas, né? De proceder à discussão junto com a sociedade. O que o governo está fazendo é ao contrário do que dizem, né? Ajudando aqueles que têm fragilidade econômica. O BPC tem dois aspectos distintos. O primeiro não foi mexido, que é a assistência dada àqueles que têm deficiência física ou mental. Tá? Então, essas pessoas, se tiverem regras de elegibilidade em qualquer tempo da sua vida, recebem assistência e continuam a recebê-la, e a PEC não está mexendo com este grupo. O outro grupo que está sendo atingido nesse processo, que nós estamos nos debruçando sobre ele, é o grupo daqueles que são pobres na forma da lei, ou seja, 1/4 de renda familiar de salário mínimo por mês. Essas pessoas, elas estão recebendo uma antecipação dessa assistência. Elas hoje têm, por lei, só recebem aos 65 anos. O governo está dizendo o seguinte: eu vou pagar a partir dos 60 anos. Então o governo não tinha obrigação de pagar aos 60 anos, está dizendo que vai antecipar em 5 anos. Outro nó no Congresso vai ser a aposentadoria rural. Os parlamentares estão dizendo que vai ser muito difícil aprovar do jeito que está. Queria saber qual que é o impacto dessa proposta dentro da reforma. A grande diferença, Débora, é que hoje nós temos, dos 30 milhões de trabalhadores que se aposentam no Brasil pelo INSS, 1/3 são trabalhadores rurais. Quase 10 milhões de pessoas. Se você for buscar no IBGE, talvez 6 ou 7 milhões se autodeclaram rurais. Então, há um gap aí, uma diferença aí clara, que só pode significar que há fraude no cadastro. Se entende que os trabalhadores rurais precisam ser amparados de uma forma diferenciada. E isso vai continuar a acontecer. O que nós estamos mudando, por exemplo, as mulheres passam a ter 60 anos, como os homens também. O tempo de contribuição passa de 15 para 20 anos. Só que essa contribuição não é uma contribuição como do trabalhador urbano. É em função da atividade que ele teve como trabalhador rural. E qual é a mudança que nós estamos propondo? Que ao invés dessa consolidação de tempo ser feita pelos sindicatos rurais, e aí nós estamos verificando vários problemas, essa consolidação do tempo vai ser uma declaração do trabalhador rural, ele vai declarar. Secretário, muito obrigada por essa entrevista.